Voltei, gente, com a nossa última atividade, né? Nossa atividade de ciências. E vocês irão pegar aí o livro de vocês na página 30, o livro de ciências na página 30, que a gente vai começar o capítulo 3, né? Circulação e excreção no corpo humano. Que a gente já viu o sistema digestório, o sistema respiratório, né? Quais são os órgãos de cada um desses sistemas e para que é que serve, qual é a função. Muitas vezes ouvimos falar de campanhas que estimulam a doação de sangue ou de pessoas que precisam realizar uma transfusão sanguínea. Então, a gente já ouviu falar muito isso, né? Principalmente quando uma pessoa sofre acidentes, quando uma pessoa está com alguma doença que ela precisa de uma transfusão sanguínea, ela precisa que alguém doe sangue para ela. Aí tem aí a primeira pergunta que vocês vão responder na folha. Em sua opinião, por que o sangue é tão importante para o nosso corpo? Então, para a gente saber por que o sangue é importante, a gente deve saber para qual é a função do sangue, né? Então, o sangue é importante para o nosso corpo porque ele serve para transportar as substâncias pelo nosso corpo. Sem o sangue, esse transporte das substâncias não seria possível. Então, o sangue é importante porque ele serve de transporte de substâncias para o nosso corpo. Como vimos, os nutrientes provenientes da digestão e do gás oxigênio obtido por meio da respiração precisam chegar a todas as células do corpo humano. Então, o ar que a gente respira e os nutrientes que é utilizado na nossa digestão, eles precisam chegar a todas as partes do nosso corpo. E para ele chegar a todas as partes do nosso corpo, precisa do sangue. Questão 2. Como você acha que o gás oxigênio e os nutrientes chegam até as células? Então, foi o que eu acabei de dizer. O gás oxigênio e os nutrientes chegam até as células transportados por meio do sangue. Eles são transportados por meio do sangue. Quando os nutrientes e o gás oxigênio chegam às células do corpo humano, são formadas algumas substâncias que podem ser tóxicas e que precisam ser eliminadas. Ou seja, nem tudo que a gente ingere no nosso corpo, que a gente inspira, vão servir de nutrientes para o nosso corpo. Algumas dessas substâncias que entram no nosso corpo são substâncias tóxicas. E as substâncias tóxicas, elas precisam ser eliminadas. Uma delas é o gás carbônico, que é eliminado pela respiração. Algumas substâncias são eliminadas com a urina e outras por meio do suor. Então, substâncias tóxicas que são eliminadas do nosso corpo são eliminadas através do suor, através da urina, através da expiração, que é quando a gente coloca o ar para fora, que é o gás carbônico que está no nosso corpo, que precisa ser eliminado. Então, todas essas substâncias tóxicas, elas são eliminadas dessa maneira. Aí vem a questão 3. Em que momento você transpira mais? Então, em que momento você transpira? Transpira é mais ou menos essa criança aí, olha, observem aí essa criança, ela está bebendo água. Se ela está tomando água, é porque ela fez alguma coisa que fez ela cansar e fez ela transpirar, ou seja, ela está eliminando alguma substância do corpo dela e ela precisa repor isso que ela está eliminando. Então, como ela está suando muito, quando a gente sua muito, a gente está eliminando água do nosso corpo. E quando a gente elimina a água, a gente tem que repor essa água. Então, por isso que essa criança está tomando essa água. Então, quais são os momentos que a gente transpira mais? A gente transpira quando faz muito calor ou quando a gente realiza algum esforço físico. São essas duas maneiras que fazem a gente transpirar mais. Quando está fazendo muito calor
ou quando a gente faz algum esforço físico. Para que essas substâncias sejam eliminadas, elas são transferidas das células para a corrente sanguínea, que as transporta até os sistemas que os eliminarão. O processo de eliminação de substâncias tóxicas do corpo humano é chamado excreção. Gente, então tudo que a gente coloca para fora do nosso corpo é chamado excreção. A gente está excretando, colocando as coisas para fora do nosso corpo. E quais são as coisas que a gente pode colocar para fora do nosso corpo? Suor, urina, fezes, algumas vezes sangue, o cerome do ouvido. Então, tudo isso são coisas que a gente coloca para fora do nosso corpo. Então, essas substâncias tóxicas que são eliminadas do nosso corpo, ela é eliminada num processo chamado de excreção, que é quando a gente excreta essas substâncias para fora do nosso corpo, certo? Então, essa foi a atividade de ciências, a última atividade. Lembrando que logo mais às 7 horas da noite, nós iremos realizar a nossa atividade avaliativa de ciências, certo? Então, eu vou mandar o link, que vai ser pelo Google Meet, e vocês entrarão 7 horas da noite. Então, até mais.